Bom dia a todos, tudo bem? É o primeiro episódio, bem-vindos. Chegamos no 100º episódio do Redcast. E aí, devido a isso, vamos fazer aqui uma edição especial. Nós olhamos e analisamos literalmente os 99 episódios anteriores. E aí fizemos aquela nuvem de palavra para entender de fato o que é mais dito. E a gente começou a entender de fato que há uma transformação e o objetivo é a gente falar sobre isso. E quando a gente começou a analisar esses episódios, o que nós entendemos? Lá atrás, era muito comum nós estamos falando ainda de firewall, depois Ransomware, depois perímetro não existe. E nós dividimos isso, gente, em 3 grandes fases. A primeira que nós vamos discutir hoje é que a transformação, né, tática para defensiva e as ameaças, de fato, evoluíram para o crime organizado. A gente falava muito, o Álvaro falava muito isso na época que a gente já trabalhava junto, que às vezes a gente está muito no business as usual e eu vejo que as equipes são engolidas pelo dia a dia. Perfeito. Acho que isso é um risco, porque quando você é engolido pelo dia a dia, o Álvaro falava muito isso pra gente, assim, ó, para e olha de cima. Acho que esse é um papel importante do CISO ou do gestor. Cara, o meu papel é olhar de cima. O que eu não estou fazendo hoje que eu deveria estar fazendo e quais são os capabilities do meu time, da tecnologia e dos processos que eu preciso mudar para me ajudar. E aí tinha um amigão nosso que ele falava assim que o segredo do bom CISO, ele é CISO até hoje, foi meu mentor há muito tempo também. Ele falava assim, o segredo é gastar sola de sapato. Assim, e eu aprendi isso com ele. Sair da sua mesa e ir lá falar com o cara de fraude. Como é que eu te ajudo? Como que você me ajuda? Como é que a gente protege a empresa junto? Você começa a criar, e tem muito a ver também com o comportamento humano, eu acredito isso, que é você criar um propósito. Eu não estou aqui fazendo cibersegurança só porque eu quero. A gente está fazendo cyber e proteção contra a fraude porque a gente quer proteger a empresa. Estamos juntos. Mas como é que eu vou lá? Como é que eu vou no RH para identificar como que a gente está fazendo o processo de onboarding? O que está faltando de segurança para ajudar o colaborador a, desde o dia zero, entender que, putz, aqui segurança é prioridade. Os primeiros dias são importantes. Vou dar um exemplo que acontece no Google. Cara, tem treino. A gente lá faz o que a gente chama de hiperpersonalização do conhecimento. Cada time tem treinamentos específicos que são válidos para aquela função. E são pílulas. Porque nós, seres humanos, cada vez mais a gente quer conteúdos curtos. Então, por que eu vou fazer o cara fazer um treinamento de 3 horas? Não. Ele tem um treinamento curto, ele começa a trabalhar, se ele comete um erro, fala para ele, ó, não tá legal isso aí. A pílula de conhecimento que você precisa é essa. Ele aprende o learning doing. Agora, para fazer essas coisas, de novo, você vai ter que mudar processo, você vai ter que pensar em controle. E, para mim, e é uma provocação com o Álvaro fazer, todo mundo que trabalhou direto com o Álvaro pode fazer assim com a cabeça aí. Ele fazia direto. Falei, cara, vocês estão muito na operação. Sai da operação e olha de cima. O que tá faltando a gente fazer com outras áreas? Quando o Zilo veio trabalhar com a gente, 2012, 11, 12, 12, é? Santander, a primeira coisa que a gente fez foi tirar ele de todas as plataformas técnicas. Ah, Falar, imagina, "Você agora eu ia morrer. Você quase morreu." É, não me mata. E eu acho que tem um papel do CISO, né? O CISO deveria sair da função de, como eu acabei de falar, de achar que é responsável pela infraestrutura técnica. Ele deveria, óbvio, e continua responsável, é uma função hipertécnica, inevitavelmente, começar a se conectar com esses assuntos que estão ali, né, permeando a nossa vida. Mas também o CISO deveria fazer uma coisa que eu sempre tive o prazer de fazer, que é olhar para fora e para frente. Se você não gastar 20% do seu dia, 10%, 15%, sei lá, que você puder, mas tem que ter. Reservar um pedaço do seu dia. Como fazer isso? Como você precisa se exercitar, você deveria também gastar um tempo olhando para o que está acontecendo lá de fora, como eu já falei aqui antes, e olhando para os sinais que podem te dizer o que vai acontecer lá na frente. Olha que interessante. Eu venho falando há pelo menos 4 anos sobre risco de insider. Se a gente olhar março de 2020, quando a pandemia começa, nós tivemos todos os sinais nas empresas de que o tema da fraude interna cresceria ao longo do tempo. Com certeza. Ruídos. Casos começando a acontecer com mais frequência.
De repente, o orçamento de fraude interna começa a ficar desproporcional ao que você teve historicamente. E se você olhar numa curva de evolução estatística, você vai ver que vai ter um problema lá na frente. Quantos de nós têm dedicado tempo para olhar para esses ruídos, para enxergar que existe alguma informação ali? Hoje, eu não tenho nenhuma dúvida de que o tema de insider deveria estar entre os 3 ou 4 assuntos mais relevantes, pelo menos no mercado financeiro, dado não só o que acabou de acontecer, mas o que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Uma das coisas que é importante, e aí, de novo, eu sempre puxando a sardinha do humano, é da gente não contar 100% na educação, no repertório da pessoa, porque é isso, né? Assim, a pessoa chega e não tá bem, não prestou atenção, tá distraído, enfim. É isso. Então, e aí conecta um pouco do que o Álvaro falou, que é de processo, né? Como que você olha para as jornadas do usuário, do funcionário, do cliente e torna essas jornadas mais fluidas e intuitivas. Porque a pessoa às vezes até quer fazer o certo, né? Enfim, pô, tem que cadastrar a cobra ali da galera que tem que cadastrar usar lá no PAN. Eu até quero cadastrar, mas não sei como que eu faço. Não tá claro, tem fricção demais na jornada, né? Ou então, eu até quero reportar um phishing, um artefato que, puta, mas não lembro qual é o e-mail, deixa pra lá. Então, cria um botão ali que você pode, puta, ficar fácil ali, aperta o botão, foi. Então, acho que a gente também tem que ajudar as pessoas a ajudarem a gente, né, como profissionais de segurança. Uma coisa que está muito na minha cabeça é como que a gente estratifica e cria as personas da segurança. E aí vai de acordo com qual que é o escopo de atuação dessa pessoa dentro da empresa, ou, como olha o fraude também, qual o tipo de acesso, qual o tipo de transação que ela pode fazer. E aí você dá o remédio conforme a dor, né? Que o Zeu falou da hiperpersonalização no treinamento, no onboarding de funcionário, cara. Essa deve ser a nossa mentalidade para tudo, né? Na oferta de produto e no treinamento de funcionário e até do cliente também. Como que a gente ensina o cliente no momento que ele abre uma conta, né? Aí puxando para banco, mas você inicia um relacionamento, como que você ensina esse cliente a usar aquele canal de forma segura? Fácil. Não precisa ser uma tese, sabe? Não, vai no simples, pílula. E nessa segunda parte aqui falaremos sobre a reinvenção do líder de segurança. Eu acho que tem muito do CISO de quebrar um pouco desse ego que nós tivemos, e eu me coloco também nessa posição, durante muito tempo, de querer ter protagonismo, de querer ter o dele, de querer que o dele seja mais importante do que o dos outros. Desculpa, CISO é posição meio, não é destaque em empresa nenhuma. Aí. Dói, mas é a verdade. A gente tem que ajudar o negócio a ir para frente. A empresa a ficar disponível, a ter os serviços funcionando, a vender mais, correr menos riscos ou gerenciar os riscos. Então, o CISO tem que colocar nessa posição e parar de ter querer ter o holofote para ele e fazer parte das outras conversas. É muito mais fácil fazer acontecer se você é parte do todo da empresa do que se é você e o seu grupo de heróis, o seu esquadrão de segurança da empresa, que não vai dar conta de fazer tudo para todo mundo. Se Você pode pode se destacar isso também. Tô só olhando pra tosta aqui, pra ver aqui. Eu tô olhando pro pessoal lá fora, porque se isso aqui for ao vivo, a gente vai apanhar com essa. Segurando, tá passando saída especial para nós aqui. Assim, e eu queria complementar a fala do Glauco, dizendo que eu acho que um dos meus melhores momentos profissionais, onde maior realização que eu tive, foram as vezes em que as áreas de negócio, vice-presidentes, diretores, que chamavam para agradecer cibersegurança pela contribuição que tinha dado no negócio. Por quê? Porque a gente tinha sensorizado, a gente tinha descoberto pontos do processo que poderiam ser agilizados. Então, a gente, além de elevar a proteção tecnológica, a gente contribui para que o negócio seja mais ágil e seja mais assertivo. Então, é muito na linha do que o Glauco está falando, né? É deixar o ego em casa, se juntar àquela parceria com riscos, com o cara de negócio, e você contribuir, ter a humildade de entender, eu posso ajudar o negócio,
E eu não preciso ser a estrela principal, eu não sou a estrela principal. E assim, é muito gostoso quando um cara de negócio, o cara que dá lucro para a empresa te chama e agradece. Muito obrigada pela contribuição que vocês deram. E você Demais. não, e você até nessa questão de tirar o ego um pouco, assim, é você lutar para que a empresa fale de segurança, e não o CISO. Assim, eu não quero um espaço em toda reunião Holofote, de acabou. VP para poder falar sobre segurança. Eu quero que o VP de negócio fale de segurança. A mensagem dele vai ser muito mais bem recebida do que a minha. Então, assim, tirar um pouco desse holofote nosso e distribuir, modelo de segurança distribuído. Esse pode talvez não ter nem CISO. O CISO ser um advisor ali, uma pessoa... O CISO não tem que ser utilizado, então, só quando dá problema. Ele tem que ser lembrado que ele existe, que ele tá ali, Acho que nem nessa bem hora. lembrado. Nem nessa Eu hora. acho que na construção. Na construção, o CISO ele tem que ser, assim, eu acho que a hora que dá o problema, a empresa tem que conseguir se virar sem o CISO. Ou vai ser como a gestão de Todo mundo crise, sabe o seu papel. todo mundo saber o seu papel. O CISO, na prática, na hora do quiprocó, ele não faz nada. Quem faz são os outros. A gente apoia, a gente ajuda, a gente dá um direcionamento, mas quem tem que saber se virar são as áreas. Eles têm que ser autossuficientes nesse sentido. O CISO, ele é um cara que prepara a organização para gerenciar os riscos e para responder quando os riscos aconteçam. Mas quando isso acontecer, não vai ser ele que vai entrar na console e vai resolver um problema. É o cara de infraestrutura, não é ele que vai falar com o mercado sobre, com os investidores, com o Banco Central, Mídia. com a mídia, não é o CISO. Com o cliente, quando a gente faz exercício de tabletop, os caras falam assim, eu tô fazendo o que aqui, o cara de negócio? Eu falei, você tá fazendo aqui porque o negócio vai ficar indisponível, o seu cliente vai ligar para você, não é para mim. Então você tem que estar preparado para responder a ele. Assim, acho que é sair um pouco desse protagonismo que o CISO quer ter na organização, ele vai fazer com que ele se torne realmente um viabilizador de negócio para a empresa de forma mais transparente. Vocês dois, você continua, né, trabalharam, né, muitos anos ali em empresas de IT ou OT, ou seja, parte industrial também, e onde o nível de complexidade das conversas são outras. Então, como que vocês conseguiam puxar essa informação de CISO, de riscos, de cyber, daí em diante, para um ambiente onde eu estou falando de indústria, estou falando de, talvez, segmentação é uma grande parte aliada da segurança, do que, entrou um ransomware, não vai parar meu ambiente fabril? Como que isso foi esse caminho, essa adaptação? Eu vou falar a minha experiência, que o Vitor ele vai complementar muito melhor depois. Não é fácil você fazer essa entrada no mundo OT, né? Desde que eu comecei a trabalhar exclusivamente com segurança da informação, eram mundos separados. Era um mundo de IT, que era a parte de escritório, de office, de antivírus, e era a parte de OT que ficava com o negócio. O negócio comprava a máquina, o negócio tinha os engenheiros, o negócio tocava tecnologia. Então, Segurança nem chegava ali com... lá atrás, não, era separado. E existia uma briga, porque a gente achava, eu que entendo de tecnologia, e o negócio, você entende do meu negócio. E os dois estão certos, né? Então, o mais difícil foi você poder provar para o negócio que você consegue ajudar a fortalecer a estabilidade dos processos e a manutenção da operação, Entendi. né? Essa entrada. Como que eu fiz isso no passado? Parceria com a área de negócio, né? Escuta, eu quero te ajudar. Me deixa entrar, escolhe, né? Qual que é? Veja o critério, a maior unidade que você tem, a unidade que você tem mais entrada, a unidade que tem mais ou menos legado, né? E aí você faz uma parceria. Às vezes que eu fiz isso, segurança bancou a sensorização. Então eu faço uma sensorização, eu populo o que eu tenho, eu vou entender onde que eu posso te ajudar. E a galera de segurança trabalhando, traz um cara do negócio, porque você não conhece, você é segurança, você não entende processo, você é do negócio. Então você junta, eu trazia um cara para minha equipe. E esse cara do negócio, ele entrava na minha equipe e esse cara ficava junto com o pessoal de segurança que conseguia pegar os eventos, conseguia correlacionar, conseguia tirar a informação e o cara do negócio avaliava o que tinha ali e como podia evoluir, né? Então foi uma parceria, as minhas experiências, eu só consegui fazer isso a 6 mãos. Segurança da informação, TI, tecnologia e o cara do negócio. Sem uma pessoa que dentro do negócio, eu acho que não é possível você fazer isso de forma assertiva. Então, que é aquilo lá de você realmente sair da sua zona de conforto e conversar com o negócio e bater esse papo. Total. Sem isso é impossível. Sem isso é impossível, você vai impactar o negócio, você vai parar o negócio, porque você não entende. O que é prioridade para a segurança vai impactar, ingessa o negócio, e aí você está fora. Porque você não traz dinheiro para o negócio.
Então, a primeira coisa que eu ia fazer, o que você falou aquela hora, diz, tira. A segurança me atrapalhando? Tira. Né? Então, essa é a minha experiência, mas eu tenho uma experiência muito rica ali. Não, é isso mesmo. Eu diria assim que é uma mudança de paradigma muito grande para quem é profissional de segurança. Trabalhou a vida toda com TI, com tecnologia pura, ou tecnologia no ambiente corporativo, né? Na minha experiência, a primeira coisa que eu pensei em fazer quando eu me deparei com esse assunto, e eu tomei inclusive a iniciativa de trazer esse assunto para debaixo do meu guarda-chuva, é entender as dores do pessoal da TA ou da tecnologia da operação, né, da UTI e da TA. Entender o que acontecia naquele ambiente, quais eram as prioridades, né, quais eram as fragilidades, né, e não tentar empurrar a goela abaixo, porque a gente tem como verdade dentro da metodologia de gestão de segurança em TI. E quando você entende esse contexto, você vê que realmente é completamente diferente, né? A gente já foi educado de uma maneira para aquela abordagem, porque aquilo tem uma necessidade, para a OT é outra abordagem, né? A OT, por exemplo, quando a gente fala ali do tripé de segurança, né, confidencialidade, integridade e privacidade, né, desculpe, disponibilidade, né, para a OT, essa pirâmide ela é de cabeça para baixo, né? Para eles, primeiro a disponibilidade, né? E em cima da disponibilidade ainda tem um item que é maior que a segurança física das pessoas, né? Não existe tolerância a risco com gestão de vidas, né? Gestão de vidas, né? Não podemos morrer 5 pessoas por ano que tá dentro da teoria do apetite de risco da empresa. Isso não rola. Ver se ele ainda vai estar em 99. Segurança é negociável, né? E depois também aquela questão de você ter a empatia, né, com as pessoas. Às vezes os caras eles não têm um conhecimento técnico avançado, mas como a Márcia falou, ele é responsável por manter o processo funcionando, né? Assim como um técnico de segurança de TI não faz segurança em OT. Não. É diferente, o conhecimento é diferente. Logo quando eu comecei um programa de OT Security na Gerdau, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi trazer um arquiteto, alguém que fosse descontaminado do mundo de TI, né? Uma pessoa que fosse a base, o fundamento dele fosse OT, né? E tivesse ali a vivência de segurança embarcada nisso daí. E isso ajuda muito na comunicação, essa questão da empatia, né? O cara que conversar com alguém que entende o protocolo que ele fala, né? Perfeito. E muitas vezes o cara não fala internet não, tá? O cara fala os protocolos, né? Quando a gente tá falando de um técnico de OT. E aí essa abertura te abre caminho para outras coisas. E você, inclusive, ter ali um entendimento que a régua tem que ser um pouquinho mais baixa, né? Você vai chegar no ambiente de OT, você vai fazer ali um scan de vulnerabilidade. Não, você derruba o ambiente inteiro. Exato, né? Tem computador ou tem PLC que não tem buffer de memória para suportar o scan de vulnerabilidade. Ou então você vai ver lá a máquina com sistema operacional obsoleto, sem patch com vírus. E aquilo não é um incidente crítico, né? É um negócio que você vai remediar. Tá funcionando, né? Funcionando, né? Você vai continuar remediar. fazendo o papel dele ali. Não Tem vai... que garantir que aquilo lá não vai gerar risco para outras coisas e que você consegue conter, controlar e remediar e consertar. Mas não é uma coisa que vai tirar aquela máquina da rede naquele momento e levar para formatar. Separa ali um equipamento industrial que, né, tem milhões de reais ou de dólares envolvidos naquele sequenciamento, né? Então, São horas para baixar, depois são horas para subir de novo, que vai impactar no tempo de operação. se fazer um setup de uma planta industrial, cara, do zero, para ela começar a operar, são meses. Aqui para o episódio de número 100. Então estamos no último episódio da nossa trilogia. E bom, qual que é o objetivo hoje e o que nós estamos fazendo, né? Só recapitulando, estamos no 6º ano de gravação do Redcast. Bastante. 100 episódios, agora o 100.3. E aí nesse momento nós recapitulamos os 99 outros episódios para entender, de fato, quais eram as principais palavras, os principais assuntos. Foram boas horas de, né, vários minutos ali ouvindo, recapitulando. Claro que nós dividimos isso em algumas pessoas. E naquele momento nós entendemos sobre os principais assuntos, aquilo que de fato estava se tornando mais relevante. Então, ontem já passamos por vários e vários assuntos e hoje o mais importante, que é para de fato finalizar essa trilogia, é o que nós entendemos como cibersegurança no centro de tudo. Eu tinha 4 superintendências, uma que era de cibersegurança e tinha a parte de LGPD e tal, eu era o DPO. Eu tinha uma cadeira de prevenção a fraudes, lavagem de dinheiro. Eu tinha uma cadeira de compliance e controles internos e uma outra cadeira de todos os riscos, operacional, mercado, liquidez, crédito, socioambiental e etc. E o nome da diretoria?
riscos integrados. Parte-se do princípio que antes de eu tentar me integrar com o resto do banco, eu tenho que ter uma diretoria integrada. Olha só. E aí, resgatando uma palavra que você mencionou, silos. Eu tinha o silo de cyber, tinha o silo de fraudes. As pessoas não se falavam, não almoçavam juntos, não tinha essa integração na própria diretoria. E a hora que a gente começa a observar mercado, hoje em dia, dificilmente você tem aquela fraude ideológica, né? O Felipe se passando pelo Edu se passando pelo Nicolas. Você não tem mais isso. É Fraude difícil. application, né? Você não tem esse tipo de fraude. Você tem fraudes eletrônicas, fraudes cibernéticas. E eu, isoladamente, indo para casa, indo para o banco, pensando, puta, eu preciso mudar isso. Porque todos os movimentos que eu tinha feito para tentar integrar essas duas cadeiras não estavam rolando. As pessoas não estavam sensibilizadas de que isso tinha que acontecer. Eu decidi integrar essas duas áreas. Procurei pelo CEO, falei, olha, estou pensando isso, obviamente eu vou ter que eliminar uma cadeira e vou colocar... Iniciativa sua mesmo. Sua, minha. Eu vou manter o CISO como o gestor dessa cadeira e vou integrar cyber e fraudes. Pô, cara, mas de onde você tirou isso? Onde você viu isso funcionar? Falei, olha, se vai funcionar eu não sei. É uma tentativa. Se não der, a gente volta, separa, traz um gestor de fraudes e tudo bem. Fiz isso. Coloquei todo mundo numa mesma sala. No primeiro momento, as pessoas, nesse movimento híbrido, não, você está mais aqui e ali, as pessoas começaram a se integrar. Até que, uns 7 meses depois, já as áreas integradas, enfim, passamos por um evento de cyber. E fomos para uma sala de crise. Todos juntos. A experiência, óbvio, de passar por um evento de cyber nunca é muito boa, mas o fato de termos essas duas áreas integradas fez total diferença. Principalmente por uma palavra, tempestividade. Porque enquanto o cyber estava atuando, buscando qual IP, etc., a equipe de fraudes já acompanhando naquele momento, já entrando com os outros bancos, segura o Pix, segura não sei o quê. Então, assim, não era aquela, tá acontecendo alguma coisa, avisa o fulano lá que tá... Não, estava todo mundo na mesma sala, né? Os heads das áreas e os coordenadores já entrando com os bancos. Já tinha empatia entre as pessoas. Então, assim, vontade de a fazer acontecer. tempestividade, isso fez total diferença. É um modelo que vai acontecer nos outros bancos? Não sei. Mas no nosso exemplo, foi muito válido. As áreas continuam integradas. Você vê pessoas de fraudes, de prevenção a fraudes, interessadas no tema de cyber e vice-versa. E isso faz que haja uma complementariedade de conhecimento. A primeira junção entre segurança e cyber. 3 anos a gente decidiu criar uma vice-presidência de segurança corporativa. Esse é o nome, né, que a gente decidiu dar. E juntou o time de segurança e prevenção à fraude. E a gente criou, eu acredito que do país seja um dos primeiros Cyber and Fraud Prevention Center próprio, olhando de forma integrada ameaças cibernéticas e ameaças de fraude, integrado, olhando para tempo de análise, tempo de resolução, playbooks definidos. Então, um primeiro time, ele olha desde as conexões até as conexões e o dinheiro passando e o dinheiro saindo. Então, a gente criou esse CFC há 3 anos atrás e os resultados foram super positivos. Mas não foi no amor. Não. Esse é o grande ponto. Começa a ter eventos de perdas, de fraude, e aí você começa a entender. E eu, né, a área de segurança, nativamente, é a primeira que monta lá o War Room, faz a gestão de crise. E acho que como a grande maioria das empresas ainda tem, talvez era o seu desafio, quando dá o problema, então todo mundo desconectado, você monta um War Room, você já tem o desafio de começar a puxar as pessoas pro War Room. E a fraude normalmente não vai acontecer meio-dia, 1 hora, 2 horas, vai acontecer no preço de madrugada, com o Pix agora instantâneo, em qualquer momento. Eu tinha já o desafio de começar a colocar todo mundo na sala, porque lembra que eu falei do número, né? Eu preciso bloquear isso. Então eu preciso ou bloquear no antifraude, eu preciso bloquear o IP, tem várias ações coordenadas. Te demorava muito para conectar as pessoas. E quando chegava na sala, era um ringue de boxe. Era briga interna. Mas briga interna. Não, mas o seu modelo de risco não estava certo. A tecnologia que publicou essa API não passou por não sei o que lá. Não, o time de segurança que não colocou o controle ali. O time de controles internos que não mapeou a perenidade daquele controle, sabe?
começava a virar uma bagunça. E aí eu tinha que parar e meio que reorganizar, colocar o equilíbrio na sala e falar, gente, vamos focar agora na solução, no negócio. Uma vez, 2 vezes, chegou, e aí as cobranças vindo, e você tendo perda financeira, né, é ruim. Aí eu cheguei um dia na reunião, e eu já estava na oportunidade também de fazer parte do C-Level da empresa, e a área de previsão estava com um par meu, que era de operações, eu falei, cara, não dá mais. Tá muito desconectado. E você tem muita coisa na operação para tocar, relacionamento com o cliente. Vamos fazer o seguinte, deixa eu tocar esse negócio. O que você acha? Ele olhou e falou assim, cara, acho ótimo. E, gente, não precisa ter regulamentação na sua área. Você tem que fazer isso porque é o certo a se fazer. Cibersegurança é uma responsabilidade de todos, desde o estagiário até o conselho. E isso é muito importante de ser dito, porque assim, não, lá o regulador não está pedindo, eu não vou fazer. Não é isso. Olha o valor percebido que a tua corporação hoje tem por esses investimentos feitos, né? E pode chegar até o ponto, de repente, você demitir cliente, né? Fala assim, olha, esse cliente que não está tendo as melhores práticas, não é esse dinheiro que vai fazer a diferença para mim no final do ano. Esse meu valor percebido é muito mais importante. E isso tem que acontecer, Nicolas. Isso tem que acontecer. Desligar, que eu falo assim, cliente que não é bom, quando você olha para questões de compliance, que não estão, tem que ser desligado. É um pouco do que você falou, é diligência. E muito próprio regulador a gente fala, né? Quando você vai olhar as leis ali, as normas e tudo mais, pode gerar uma certa dúvida de como fazer, porque um faz de um jeito, o outro faz do outro. Mas o próprio regulador, quando vem analisar ou quando você vai fazer alguma coisa, o que ele quer entender de você é a sua diligência na execução do processo. O quanto você está sendo diligente. Você avaliou, beleza, eu tomei essa decisão, mas isso tá reportado, tá com ata, tem o aval, né, dos administradores aqui da empresa. E é uma provocação que a gente vem falando bastante, já teve uma conversa sobre isso, que é a questão de até que ponto os CISOs hoje estão responsabilizados. Bom ponto. O quanto o C do Chief, da palavra CISO, é de fato um Chief. Às vezes eu vejo Temos colegas que são poucos, né? Pouquíssimos. Tô falando. Cabe numa mão, talvez. E menos que tem responsabilidade fiduciária. Os dois têm, né? Eu tenho. Os dois. Eu sou estatutário, tenho meu nome linkado à Unicad do Banco Central, então qualquer evento, Banco Central, qualquer coisa, ele não vai, ele liga no meu celular, né? Então assim, os meus bens, Exatamente. tá junto. E é o que eu falo também, que é um pouco que traz papel e responsabilidade. Então assim, acho que o CISO também tem que se transformar dessa forma. Não adianta... Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. responsabilidades. Não dá, né? Exatamente. Eu tenho que ser diligente, eu tenho que ser responsável para a sociedade, para os acionistas, para a empresa, para os colaboradores, porque quantas famílias estão ali, para mim, pra me proteger também, então tem que ter um balanço muito Vocês importante. estão entendendo que a gente está falando de uma via de ambas, uma estrada de 2 vias, de como quiser imaginar. Porque é o seguinte, nós vemos muitos CISOs reclamando no mercado de que eu não tenho poder, eu não tenho conexão, eu não tenho acesso, eu não tenho nada. E eu quero estar no board, quero estar no C-Level, eu quero de fato que esse Chief me dê responsabilidades. Aí ao mesmo tempo você vê esse mesmo profissional, que ele não se move, ele não conversa com os lados, ele não se vende, ele não faz novos cursos, novas preparações, novos conhecimentos. Então, gente, para ter de fato, sendo o mais claro possível, direto e reto, para ter de fato uma cadeira onde você vai ser visto, você vai ser ouvido, escutado de forma efetiva, você tem que sair da sua zona de conforto. Total. Você tem que levantar a mão, você vai ter que tentar se movimentar dentro da sua própria empresa, você vai ter que entender sobre o seu próprio negócio. É o que a gente está querendo dizer. Se expor a situações desconfortáveis, né? Total. Então assim, mas eu não quero, igual o Thiago, ter acesso ali ao estatutário e se der algum problema vai ser meu nome. Sim, no final do dia você está cuidando da segurança, da fraude de uma grande organização. Não vai ter muito o que fazer, de onde fugir. É simples assim. Responsabilidade, né? Cara, é responsabilidade, né? É responsabilidade. Parou, né? Não é mais 20 anos, 25. Já passou, né? Faz bons tempos que nós já passamos essa idade de ficar ali no Technicase e falar que conseguiu fazer uma invasão ou proteger uma invasão. Proteger aqui contra 5 milhões de tentativas de invasão. Mentira! Não é isso que você está olhando. Teve uma notícia que saiu que teve um banco
que eles cortaram bônus dos executivos esse ano, alguma coisa assim. E Ligado. quando você tem essa estrutura aonde eu não tenho toda essa responsabilidade, eu tenho uma meta frente a um bônus, que são alguns milhões na minha conta no final do ano, não estou dizendo que é todo mundo, mas tem pessoas que fecham os olhos, né? Há um cliente ali que parece que tem alguma coisa, mas está transacionando muito. Ah, vamos fazer um pouco de vista grossa. Então, quando você tem essa responsabilidade fiduciária, você tem que levantar a mão e tem que ter esse aparato de ambiente seguro para você levantar a mão. Edcast.